Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos nesse momento para a nossa segunda aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Essa carta, ela trabalha a teologia da igreja e ela é muito importante para nós, para os dias que estamos vivendo. Vamos iniciar a leitura da carta. Antes, vamos estar orando também nesse momento, pedindo a Deus a direção para o estudo que teremos a seguir. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Venha ser conosco nesse momento, nos dando a Tua direção. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Que possamos fazer uso, ó Deus, da Tua palavra, daquilo que temos aprendido sobre Ti. Ó Deus, cerca os Teus servos com a Tua paz, com a Tua misericórdia, Senhor. Atende aos anseios de cada um de nós, aqueles que estão, ó Deus, preocupados com tudo aquilo que temos vivido. Nós pedimos que a Tua paz, que excede todo o entendimento, ache esse coração. E que em tudo possamos ser agradecidos, ó Deus, e termos fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que nós vamos fazer, irmãos, é estar lendo o capítulo 1, versículos de 1 a 14, que vai ser a parte que estaremos estudando nessa manhã. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da tua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Logo no capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3, Paulo vai dizer quem é o remetente, quem são os destinatários e qual é o propósito da carta. Então ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele está se identificando. Paulo, apóstolo de Cristo. Quem é o autor da carta aos Efésios? Paulo. Algumas pessoas questionam a forma fria de Paulo tratar essa carta. Não tem muita pessoa, não é uma carta muito pessoal. Geralmente as cartas de Paulo são cartas pessoais. Paulo cita diversas pessoas e aí eles dizem: poxa, Paulo nunca foi a Roma e escreveu uma carta super pessoal. Usa os últimos 2 capítulos fazendo várias citações de pessoas, recomendando fulano, beltrano, e aqui na carta aos Éfesos ele passou 3 anos na cidade e ele é impessoal. Isso justifica-se dizendo que a carta foi uma carta circular, ela circulou por várias igrejas em Éfeso. Então essa é a razão de não ter aqui muita citação pessoal, porque não foi uma carta destinada exclusivamente àquela igreja. Mas voltando aqui, então Paulo, ele vai dizer que é apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, não é por vontade dele, é por vontade de Deus. O apostolado é uma bênção que Deus deu àqueles que, aos 12 apóstolos, e Paulo. Hoje em dia nós vemos muitos se
apregoando de apóstolo, né? Mas existe muita controvérsia com relação a isso, mas não é a razão de ser do nosso estudo. O que eu quero fixar aqui para os irmãos é que Paulo está, né, se identificando como remetente da carta, está se tratando como apóstolo, usando o título de apóstolo, e ele deixa bem claro que ele é apóstolo não por vontade dele, não por vontade de homens, mas por vontade de Deus. Depois Paulo vai falar ao destinatário. Quem são os destinatários dessa carta? São os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer que eles são santos, não é? Essa expressão aqui de santo não quer dizer que são pessoas sem pecado, mas são pecadores salvos pela graça de Deus. Então quando você ouve a expressão, né, os santos, não quer dizer que são pessoas que nunca pecaram e que estão a ponto aí de ser canonizadas. Não, são pecadores salvos pela graça de Deus, né, e que manifestam a sua fé, por isso são fiéis em Cristo. Aí aqui geralmente pode-se omitir, não é? Fiéis em Cristo em Éfeso. Em algumas cartas, né, alguns manuscritos, não se achava isso. Por quê? Porque ela era uma carta circular, então se omitia ali o em Éfeso para poder dizer em Laodiceia ou em qualquer outra cidade por onde essa carta circulasse. Bem, então o santo, ele serve a Deus. O crente, ele é cidadão de dois mundos. Ele é cidadão, aqui no caso da carta, ele é cidadão da cidade de Éfeso, mas ele também é cidadão de Cristo, porque ele vai dizer aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Não é? Então ele deixa bem separado aí. O conteúdo de 3 a 14, Paulo vai dizer a razão de ser. E é interessante porque o texto do versículo 3 até o versículo 9 é o maior parágrafo da Bíblia, né? Esse é o maior parágrafo. Também é uma das razões porque algumas pessoas dizem que a carta não foi escrita por Paulo porque ela tem alguma diferença com relação às outras cartas, não é? Principalmente nesse sentido de Paulo aqui nessa carta utilizar parágrafos tão grandes. Mas aqui nesse parágrafo a gente vê que é uma explosão, né, da parte de Paulo. Ele está falando ali sobre as bênçãos daquelas pessoas, né? Está contando para aquelas pessoas a bênção que elas têm em serem santos, fiéis em Cristo Jesus, né? É como se elas tivessem recebido um presente surpresa e agora Paulo está revelando a surpresa, né? Eles são crentes, fiéis em Cristo Jesus e agora Paulo está ali passando para elas todas as bênçãos, que são consequência deles serem fiéis em Cristo Jesus. Não é? Tanto que o subtítulo desse texto, né, vai ser as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. E é um cântico de 3 a 14, é um cântico de 3 estrofes e nós estaremos falando justo delas agora, né? Paulo vai estar falando, né, aqui. É um cântico, né? Eu vou estar detalhando o cântico, mas primeiro Paulo também ele vai dividir esse cântico em 3 partes. Primeiro ele vai dizer que é fonte de bênção. Então, ele vai, logo no versículo 3, ele vai falar: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. É interessante aqui que Paulo está citando que as bênçãos de fazermos parte desse grupo são bênçãos espirituais. No Velho Testamento, quando ele se referia a Israel, quando a gente lê lá em Deuteronômio e em várias outras partes do Velho Testamento, nós vamos ver bênçãos materiais. Então, se as pessoas seguissem, obedecessem, elas teriam sempre frutos, o celeiro delas estariam cheios, não haveria estéril, né? Eram bênçãos materiais. E aqui Paulo está deixando bem claro, né, a sorte de bênção espiritual. Nós temos bênçãos materiais, sim, recebemos muitas bênçãos da parte de Deus materiais, mas o foco do cristão
ela tem que ser nas bênçãos espirituais. São tantas bênçãos que nós não temos nem noção daquilo que Deus tem preparado para nós, né? E é isso que ele está dizendo aqui. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que região celestial é essa? Não é? Antigamente eles tratavam 3 âmbitos, não é? Celestiais. O céu, né? Normal, físico, que nós vemos. A região celestial, que cuida dessa parte onde acontece, e teria o terceiro céu, que Paulo vai dizer, né, que ele teve a visão do terceiro céu. Paulo foi levado até o terceiro céu espiritualmente falando. E aqui ele está dizendo sorte de bênçãos espirituais. E tem a terceira esfera de bênção também. Aqui nós vamos ver que ele vai falar mais uma vez, não é? Que está nas regiões celestiais e em Cristo. Não é? Ele termina aqui o versículo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo. Então aqui a gente pode ver, começar a ver, e eu gostaria que vocês também sublinhassem, né? Pegassem aí o lápis, um lápis colorido, e fossem marcando, porque Paulo está aqui enfatizando, né? Nós vamos ver que Paulo enfatiza a centralidade de Cristo. Lembre-se que em Éfeso a centralidade, não é, religiosa estava no culto a Diana. Então a carta que Paulo está escrevendo aos Efésios, ele vai fazer, né, vai marcar, vai acentuar a centralidade de Cristo. Então aqui ele diz: bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E como eu disse, não é, como eu comentei, e vai ser o foco da nossa aula hoje, nós vamos ver que isso aqui é um cântico. E ele vai estar sempre repetindo aqui, como se fosse um estribilho, para louvor de sua glória. Então, no capítulo 1, versículo 6, a gente vai ler lá: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando chega no versículo 12, Paulo repete a mesma frase. Ele vai dizer: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E o versículo 14, a última estrofe, ele encerra também: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo divide essa primeira parte em 3 pontos, e a gente vai ver que cada uma dessas estrofes desse cântico está se referindo a uma pessoa da Trindade. A primeira parte está se referindo à obra de Deus. Então ele fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, né? Quem nos escolheu? Deus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui também é importante a gente destacar, né, a questão da adoção. Lembre-se que os Efésios eram em sua maioria órfãos, tinha um grande número de órfãos lá, pessoas que não sabiam, né, quem era o seu pai, abandonados por sua mãe. Então aqui a gente já vê a questão de Paulo enfatizando Deus como pai. Então ele bota: nos predestinou para ele, ou seja, para Deus, para a adoção de filhos. Então aqui ele está dizendo: Deus nos adotou, né, por meio de Jesus Cristo. Você foi adotado por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Pois através da morte de Cristo na cruz do Calvário é que nós podemos chegar até ele e chamá-lo de Pai, não é? Então ele coloca aqui: segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, por obra única e exclusivamente da vontade de Deus. Aí ele encerra essa estrofe aqui, que se refere às obras de Deus, dizendo: para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí começa a segunda estrofe. A segunda estrofe vai estar relacionada à obra de Jesus, e começa a partir do versículo 7.
no qual temos a redenção. Temos a redenção por meio de quem, irmãos? Quem nos redimiu dos nossos pecados? Cristo. Né? Então ele bota no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi pela graça infinita, não é, que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Aqui também entra essa palavrinha, ó, desvendando-nos o mistério. A gente vai ver que isso aqui se repete algumas vezes, não é, na carta aos Éfesos. E aí eu lembro vocês que as pessoas que viviam em Éfeso, elas eram místicas, não é? O culto a Diana era um culto místico, onde o gnosticismo, não é, e a questão ali de buscar, não é, visão e leituras, não é, era uma coisa muito praticada ali. Então a gente vai ver, vira e mexe, o apóstolo falando sobre o mistério. Desvendou o mistério, porque era uma palavra, né, era uma situação que eles conseguiam identificar dentro da religiosidade que eles praticavam antes. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então aqueles que esperam em Cristo, não é, podem ver a obra dele. Aí encerra a segunda estrofe. A terceira estrofe, ela é mais curtinha, começa no versículo 13 e ela vai falar da obra do Espírito Santo. Então ele vai dizer: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí ele encerra a terceira estrofe, né, aqui novamente citando em louvor da sua glória. Eu espero que os irmãos tenham entendido, tenham gostado, façam essa leitura, marquem aí esse texto, né, com todos esses detalhes que eu dei. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum comentário, entre no nosso grupo no WhatsApp, fala lá, comente, e que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Amém.